tenho ouvido várias pessoas dizendo, nesse momento, com conflitos, aí, guerras em andamento, que guerra é bom para a economia. Isso é uma mentira. Se você estudar qualquer período de guerra da história mundial, você vai ver que as sociedades ficaram muito mal economicamente, sofreram financeiramente por causa das guerras. Então, guerra não é bom para a economia. Mas, como cristã, eu fico ainda mais entristecida de saber que no século XXI eu estou vivenciando duas guerras ao mesmo tempo, na Ucrânia e o conflito no Oriente Médio. Bem, eu fui estudar um pouquinho sobre esse conflito do Oriente Médio, até porque eu sou cristã, então é um tema que me interessa, que eu já venho acompanhando há muito tempo, mas eu decidi estudar mais a fundo e gravar esse vídeo, que não é melhor nem pior do que nenhum outro, não traz as minhas opiniões e de jeito nenhum pretende esgotar esse assunto, que é um assunto bastante complexo, com muitos episódios ao longo de milênios, na verdade. Mas, enfim, eu vou trazer aqui a pesquisa que eu fiz e vou deixar no final a descrição aqui com as fontes, algumas fontes que eu pesquisei. Bem, na Bíblia está registrada boa parte do começo dessa história. Resumidamente, o patriarca Abraão teve 2 filhos, Ismael, que deu origem ao povo árabe, e Isaac, que deu origem ao povo judeu. Um dos filhos de Isaac se chamava Jacó, ou seja, Jacó era neto de Abraão. E após uma transformação na vida de Jacó, ele teve seu nome mudado por Deus para Israel. Essa é uma das histórias que consta lá em Gênesis. Diante disso, dá para perceber que os 2 povos têm origem na mesma região. Isso foi, segundo estimativas, entre 3 e 4 mil anos atrás, ou seja, mais de 1000 anos antes de Jesus. Porém, ao longo dessa história, essa área ali no Oriente Médio passou por diversos domínios. Vários impérios conquistaram aquela região e dominaram os seus povos. Teve o Império Persa, o Império Romano, o Império Bizantino e o Império Turco-Otomano. Com isso, os judeus que viviam ali na Judéia, ou como eles usam, Eretz Israel, que significa terra de Israel, entre outras etnias que viviam ali na região, foram se dispersando pelo mundo ao longo dos séculos. Na Primeira Guerra Mundial, o Império Turco-Otomano se aliou à Alemanha e à Áustria e perdeu a guerra junto com a Alemanha, que saiu derrotada. Diante disso, o Reino Unido e a França assumiram alguns dos territórios do antigo império, inclusive a Palestina, que ficou com os britânicos. Como ambos os povos, judeu e árabe, desejavam construir para si os seus países, o Reino Unido foi incumbido pela Liga das Nações, que foi a entidade supranacional que veio antes da ONU, antecessora da ONU. Essa Liga das Nações incumbiu o Reino Unido de estabelecer 2 estados independentes, um judaico e um árabe, na região da Palestina. A primeira proposta, feita pela Peel Commission, que foi estabelecida pelo Reino Unido para solucionar a questão territorial, ela oferecia 80% daquela região para os árabes e 20% para os judeus. Os judeus fizeram uma votação e aceitaram a proposta. Os árabes rejeitaram essa proposta da Peel Commission. Isso foi em 1936, se não me engano. Pouco tempo depois, com o início da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha começou a conquistar diversos países e a capturar judeus para mandar para os seus campos de extermínio. Eu estive em um desses campos, próximo de Berlim, e foi um dos locais mais tristes onde eu já pisei. Tão tristes como os locais que eu visitei quando era garota, aqui no Brasil, onde os escravos eram açoitados, às vezes até a morte. São
duas situações muito tristes da história da humanidade. E o nazismo, ele também matava negros, pessoas com deficiência, homossexuais e outros grupos de pessoas. Estima-se que 11 milhões de civis foram mortos pelo regime nazista, sendo que 6 milhões desses eram judeus, né? Então, mais da metade eram judeus. Depois do fim da Segunda Guerra, o povo judeu, estava disperso pelo mundo, retomou o desejo de construir um Estado para si. Os árabes, como um todo, né, não só os árabes daquela região da Palestina, mas diversos árabes, começaram a restaurar os seus estados nacionais dos europeus, né? Que eles tinham, depois que perderam a Primeira Guerra, tinha sido dominado, isso ainda estava ocorrendo, né? Então eles começaram a resgatar esses estados. E a partir daí, o Reino Unido transferiu a questão territorial para a ONU. Ele disse exatamente isso: olha, eu não vou mais resolver isso daqui, ONU, pega você e resolve. E aí, em 1947, a ONU propõe uma nova partilha daquela região. Cada povo receberia parte do território e Jerusalém seria uma cidade internacional, sob a administração da ONU. Os judeus aceitaram a proposta da ONU de 1947, mas os árabes recusaram, alegando que a Inglaterra e a França não haviam atendido a todas as reivindicações deles lá nos estados ali da África que eles estavam retomando. Em seguida, começou uma guerra, né? O Egito, a Jordânia, o Líbano, o Iraque e a Síria atacaram a área destinada a Israel, né? Por essa proposta aí da ONU. Israel ganhou essa guerra e fundou o seu Estado, né? O seu Estado-nação. As áreas que eram destinadas ao povo árabe continuaram sendo territórios ocupados, mas ocupados pela Jordânia, né? Em 1967, o Egito, a Jordânia e a Síria atacaram Israel, iniciando o conflito conhecido como Guerra dos 6 Dias. Israel ganhou essa guerra e aí ela anexou os territórios da faixa de Gaza e da Cisjordânia. Anos depois, a ONU reconheceu a Organização para a Libertação da Palestina, a OLP, como o único representante legítimo dos palestinos. A partir desse reconhecimento da OLP pela ONU como representante dos palestinos, a Israel começou negociações com a OLP em 2000 e no ano de 2000 o primeiro-ministro de Israel, Ehud Barak, e o líder da OLP, o Yasser Arafat, eles chegaram a um acordo que envolvia o reconhecimento do Estado de Israel, que já estava estabelecido, né, o reconhecimento desse Estado pelos palestinos, a criação da Autoridade Nacional Palestina, a ANP, que seria responsável por começar a estabelecer o Estado Árabe independente naquelas terras ali que tinham sido designadas pela ONU, uma nova divisão dos territórios e das fronteiras, um regime especial para a cidade de Jerusalém, para que essa cidade de Jerusalém se tornasse a capital do futuro Estado palestino que estava sendo criado, entre outros pontos aí desse acordo. E tudo estava encaminhando para a assinatura do acordo, até que foi marcado um dia, e no dia da assinatura desse acordo, o Arafat, da OLP, mudou o seu posicionamento e rejeitou o acordo. Em seguida, começaram as intifadas árabes, as rebeliões populares, com inclusive ataques suicidas. Israel, então, retirou suas tropas e assentamentos da faixa de Gaza, mantendo colonos na Cisjordânia, né? São dois territórios separados, ambos da Palestina. Em Gaza, o Hamas venceu a primeira eleição parlamentar palestina, que
foi em 2006. Depois disso, ele expulsou os integrantes do partido adversário, que é o Fatah, para a Cisjordânia. E assim ele dominou completamente a faixa de Gaza. O Fatah acusou o Hamas de golpe contra a presidência e contra a Constituição da Palestina. Nos anos seguintes, diversos mísseis foram lançados da faixa de Gaza na direção de Israel. E Israel, junto com o Egito, começou a executar um bloqueio da faixa de Gaza, Israel controlando o espaço aéreo, alegando proteger a segurança da sua população. Em 2008, outro primeiro-ministro de Israel, o Ehud Olmert, faz uma nova proposta de acordo ao presidente da ANP, a Autoridade Nacional Palestina, que é o Mahmoud Abbas. E o Abbas recusa essa nova proposta. Hoje, o território palestino está dividido com a faixa de Gaza controlada pelo Hamas e a Cisjordânia administrada pela ANP. Sendo que no Estatuto do Hamas consta a defesa da extinção do Estado de Israel. Já na Constituição do Estado de Israel, estão garantidos direitos sociais e políticos iguais a todos os seus 9 milhões de cidadãos, que hoje está estimada a população em 9 milhões, independentemente de religião ou descendência étnica. E garante também a liberdade de expressão, de reunião e religiosa. Atualmente, 75% da população de Israel é judia, 20% é árabe e 5% de outras etnias.